Olá, estamos retornando com o nosso curso Psicanálise Freud, módulo 6, aula 6. Aqui nós falamos de pulsão. Já tivemos a primeira aula, vou chamar de A, sobre pulsão. Hoje é a segunda aula, B, mas continuamos na mesma temática. Eu quero falar agora então de progressão e regressão na pulsão. A pulsão então pode ser regressiva, né, que é o retorno a um estado anterior, no qual o estado estava adaptado a uma menor excitação. Seria uma pulsão conservadora. E também pode ser progressiva. Aí, no caso da progressiva, está presente o imperativo de adequar-se a novas condições vivenciais, para encontrar satisfações que compensem as alterações promovidas pelo ambiente externo. Então, a progressiva é justamente a que reage àquele estímulo externo que veio. A conservadora tem o sentido de retornar ao estado anterior à alteração ocorrida. Então, esta pulsão, a progressiva, recusa aquele outro movimento que vai no sentido conservador. A pulsão regressiva, aqui está uma chave, é denominada pulsão de morte. E a pulsão progressiva é a pulsão de vida. Ambas as pulsões atuam em paralelo, né? Estão andando juntas, né? Cada uma delas procurando dar conta da necessidade de eliminar o desprazer. Porém, uma o faz indo contra o próprio estado de estar vivo. E a outra procurando obter do estado de estar vivo as satisfações propiciadas por essa condição, portanto, negando a possibilidade de retornar ao próprio estado de estar morto. Então é um confronto, é algo de conflito, é um confronto e de alternância, vida e morte. No início da vida psíquica prevalece a pulsão de vida, porém, gradativamente, a pulsão de morte encontra espaço para impor sua meta de impulsionar o organismo a retornar àquele estado inorgânico que começou a nossa história na aula anterior. Lembra-se? Assistam a aula anterior, módulo 6, aula 6A. Esta é a B. Ela, a pulsão, procura, no extremo, a total eliminação das excitações, pois estas apresentam tendência para se tornarem gradativamente sempre mais intoleráveis. Nessa caminhada, a pulsão de morte faz o retorno em direção ao estado inorgânico e, para isso, busca sustentar-se em cada uma das pulsões parciais para as quais anteriormente já passou. Ou seja, a pulsão de vida vai assim, progressivamente. Mas cada vez que a pulsão de vida atinge um novo estado, a pulsão de morte quer fazer este retorno. Então, vida é isto, pulsão de vida, né? Ela está indo. E a pulsão de morte, ela está fazendo lá um retorno contrário. Então, há um confronto constante nas pulsões parciais, imaginando que cada passo que eu estou indicando aqui constitui uma pulsão parcial, né? Então, haveria um retorno. A compulsão, a repetição, então, agora começa a ter uma nova explicação no pensamento freudiano. Na busca do estado anterior, a pulsão de morte encontra resistências que lhe impõem fazer seu caminho regressivo por desvios em relação a essas mesmas resistências. Então, quando ela vem retornando à pulsão de morte, ela encontra freios, que são as pulsões parciais anteriormente estabelecidas, os estados que foram fixados de novas experiências naquele encontro entre pulsão de vida e pulsão de morte. A partir do conceito de pulsões parciais, pode-se reconhecer a tendência para a compulsão à repetição, em que os mesmos desvios regressivos são procurados sistematicamente. Ou seja, se a pulsão de vida foi para cá e a pulsão de morte fez o retorno, existe uma busca, às vezes, na repetição, a pulsão de vida fez isso, a pulsão de morte faz um retorno. A pulsão de vida é isso, a pulsão de morte é um retorno. Então, a pulsão de repetição ficaria sendo a repetição, algo meio que circular, nem vida, nem morte.
Esse esforço visa evitar que um novo estado, no sentido progressivo, desestabilize o indivíduo que encontra, então, satisfação em um estado conservador que se esforça para manter. A compulsão à repetição, então, constitui um desequilíbrio entre pulsão de vida e pulsão de morte. E isso leva a forçar a repetição de um lugar conhecido. A experiência da pulsão parcial, que representa a condição de ausência ou menor excitação. Isso é alcançado em sentido regressivo, comandado pela pulsão de morte. Então, pulsão de vida, pulsão de morte. Com pulsão à repetição, encontrei um estado que é intermediário, que já foi alcançado, do qual, progressivamente, pela pulsão de vida, saí, mas que, pela pulsão de morte, eu reencontro. Então, olha a repetição. Portanto, pulsão de vida e de morte é relativa à própria vida e morte do indivíduo, está presente em todo ser vivo. Então, eu creio que, tendo trabalhado a ideia de pulsão de vida e pulsão de morte até este ponto, e mostrando este movimento que tem dois sentidos, né? Um sentido progressivo, vida, e o outro regressivo, morte, e percebendo que a compulsão à repetição representa exatamente o caminho da pulsão de vida sendo confrontado pela pulsão de morte, que é confrontada pela pulsão de vida, que é confrontada pela pulsão de morte. A repetição estaria exatamente ali. Isto é a compulsão à repetição e que a gente vê tremendamente na clínica psicanalítica. Acredito que pela hora de hoje aqui está bom. Aqui Juan Adolfo Brandt, Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília, IPEP. Até uma próxima. Obrigado.